Intercâmbio na Irlanda. Fale português também. De uns tempos para cá, se convencionou dizer que quem vai fazer um intercâmbio num país de língua inglesa não deve falar português. Deve ao máximo evitar contato com brasileiros. Deve falar só inglês. Nenhum problema. Até que isso virou uma verdade absoluta. E, como as verdades são relativas, toda verdade absoluta vira uma grande bobagem. Quando você sai do Brasil para fazer um intercâmbio, você sai para viver experiências novas. Você sai para aprender inglês, esse é o seu principal objetivo. Mas, além dele, você vivenciará inúmeras coisas diferentes do que você viveu até aquele momento. Quando você chega aqui na Irlanda, por exemplo, você vai conhecer pessoas de diferentes lugares do Brasil. Pessoas de diferentes idades. Pessoas de diferentes opções sexuais. Pessoas com diferentes formações. Pessoas com diferentes histórias de vida. E tudo isso faz parte do intercâmbio. Tudo isso faz parte de uma experiência, de uma maturidade, de uma evolução sua como ser humano. Desperdiçar isso é uma grande tolice. Mas, principalmente por causa de alguns youtubers, principalmente por causa de algumas agências de intercâmbio, se convencionou a dizer: não se misture com brasileiros, não fale com brasileiros. Que grande idiotice. Então você chega num lugar onde tem pessoas tão diferentes de você, pessoas com conhecimentos tão diferentes, pessoas ricas emocionalmente, ricas com histórias de vida muito interessantes, e você não vai falar com essas pessoas. Você vai ignorá-las porque são brasileiros e falam português. Que bobagem. Então você está aqui, você é um professor e você conhece dentistas, você conhece engenheiros, você conhece advogados, você conhece... Não, mas eu não vou me misturar com esse pessoal porque eles são brasileiros. Não, mas eu não vou falar com fulano, com cicrano, porque ele fala português. Poxa. Essas pessoas de diferentes idades, diferentes histórias, têm muito a acrescentar a você. Assim como a sua história de vida também pode acrescentar e muito a todas essas pessoas. E isso faz parte do intercâmbio. Aqui você tem a oportunidade de conhecer pessoas que você não conheceria no Brasil. Pessoas que você não encontraria porque são de diferentes classes sociais, porque são de diferentes formações profissionais, porque são de diferentes estados, porque são de diferentes idades, porque são pessoas tão diferentes que jamais entrariam no seu convívio aí no Brasil. Jamais você as encontraria, jamais você teria oportunidade de conversar com elas. Jamais vocês frequentariam os mesmos lugares. E aqui, na Irlanda, o inglês une todos vocês. O inglês faz que todos estejam no mesmo barco. Todos estejam vivenciando uma experiência em comum. Só que tem as outras experiências de cada um que podem ser compartilhadas e podem tornar essa experiência em comum ainda mais fantástica. Mas não, eles falam português. Me disseram lá no Brasil que não me misturasse com brasileiros, que eu não falasse português.
o seu inglês vai melhorar devido a diferentes pontos. É um conjunto de situações. Você deve ir para a escola. Você deve se dedicar na escola. Quando você sai da escola, você deve arranjar um tempinho para estudar. Você deve, dentro do possível, se inserir à cultura do país que você está. Você deve sim falar com irlandeses, você deve sim falar com pessoas de outras nacionalidades, exercitar o seu inglês. E com esse conjunto de fatores, e com mais a facilidade que alguns têm mais, outros têm menos, com a base que você trouxe do Brasil, e com outros fatores que eu nem vou citar aqui, o seu inglês vai melhorar sim. Às vezes mais rápido, às vezes não tão rápido assim, mas você vai melhorar o seu inglês. Você vai aprender inglês. Agora, quem disse que para aprender inglês não se pode falar português? Quem disse que para aprender inglês não se pode conversar com brasileiros? Ah, não seja tolo. O ser humano foi feito para se comunicar. Quando você está aqui no outro país, você tem uma experiência única. Você pode conversar com alguém do Mato Grosso, com alguém de Roraima, com alguém de São Paulo, com alguém de Minas, da Bahia, do Espírito Santo, de Brasília. Você pode conversar com pessoas que pensam tão diferente de você. Pessoas que têm cultura, inteligência diferente de cultura. E você pode aprender muito com essas pessoas. E essas pessoas querem aprender muito com você, possivelmente também. Se dê a oportunidade. Intercâmbio é uma troca de informações, é uma troca de cultura, é uma troca de experiências. E não é só falando inglês que você vai vivenciar tudo isso. O ser humano foi feito para se comunicar, independentemente do idioma. Então, faça o seu intercâmbio, venha para a Irlanda, vá para um país de língua inglesa, mas se comunique, inclusive em português. Esse foi o Viajando nas Ideias, o meu nome é Fábio de Lima. Obrigado pela atenção mais uma vez e até breve.